Gente, isso daqui a gente viu, que era prospecção, que era investigação. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry. Você pode utilizar aqui, ó, esse trado espiral. Você pode usar esse trado aqui, ó, que tem o formato de cunha, tá? Ensaio que é totalmente mecanizado e já vai dando certo desse jeito. Isso daqui a gente... Professora, se for tipo uma rocha que tiver para perfurar, vai usar outra técnica, né? Gente, chegamos já lá, nisso aí, nessas adaptações, tá? Do ensaio. Por que a gente vai investigar o subsolo? Isso aí a gente viu. Vocês estão vendo que agora, vocês já lembram um pouco disso, não é a primeira vez que eu estou apresentando isso aqui para vocês? Então, a ideia é isso, é você chegar já aqui com mais clareza. Você, eita, eu lembro disso daqui, entendeu? Então, por que a gente vai investigar o subsolo? A gente precisa saber as características do solo para poder fazer a nossa obra e, principalmente, projetar a fundação, tá? Então, eu tenho que saber as características do meu solo, eu tenho que saber alguma medida da resistência do meu solo, e o SPT me dá isso, então, por correlação com o SPT, eu tenho como achar até a tensão admissível que o solo vai suportar, a gente vai ver isso daí, tá? Como acho que foi Geraldo, né, que perguntou, dependendo do tipo de solo, vai ter uma sondagem específica, então, principalmente rocha, você tem que fazer essa sondagem rotativa. E se o solo você vir que está ficando muito difícil com o trado, eu vou mostrar também o que a gente vai fazer. Em terrenos moles, tem essa sondagem a varejão. Por que eu estou focando, gente, aqui na sondagem SPT? Porque 99% dos casos vai ser só sondagem SPT que você vai ter, tá? Você pode pedir algum ensaio lá na frente, mas a maioria dos casos, na sua prática de projeto, 99% vai ser ensaio SPT. A gente vai entrar nos outros ensaios, próxima aula, mas eu quero consolidar bastante essa parte do SPT aqui. E quando a gente vai investigar o subsolo, gente, não é só para fazer uma obra que seja aquela obra tradicional que a gente vê, né? Aquela edificação, tá? Um prédio, mas barragens também, quando eu preciso analisar a estabilidade de taludes, obras subterrâneas, estradas também, tá? Em tudo isso a gente vai investigar o subsolo, não significa que a gente vai utilizar especificamente o ensaio SPT. Como é que a gente vai escolher o tipo de investigação? Eu vou usar o SPT ou vou usar algum outro? Você já sabe que 99% dos casos vai ser o SPT, né? Então, vai depender de quê? Do tipo de obra, das dimensões ali daquela obra, a posição dos pilares, como é aquele subsolo. Então, eu sei que meu subsolo aqui, pelo histórico aqui da vizinhança, meu subsolo tem muito matacão. E também dependendo aí dos sistemas construtivos que eu vou utilizar. Gente, é justamente nessa etapa que a gente vai pensar nesse programa de investigação. Quais são os tipos de ensaio que eu vou fazer, quais são os objetivos que eu quero alcançar, tá? Tem essa etapa preliminar, tem a etapa complementar ou de projeto e tem a etapa para a fase de construção. Para eu definir o que é que eu vou fazer, qual é o tipo de ensaio que eu vou usar, onde os furos vão ficar e tudo, eu tenho que pensar na planta do meu terreno, como é a altimetria ali do meu terreno. Não, seria bom saber dados sobre a estrutura que eu vou construir, os vizinhos ao lado, a gente consegue muita informação, assim, em obras ao lado, ou edifícios que foram construídos perto, eles precisaram de mais algum ensaio adicional. Se tiver também algum tipo de publicação, de artigo, sobre as características do solo naquela área onde a gente vai construir, a gente pode olhar também as normas da NBR, os códigos de obra local, para a gente ver se a gente vai ter essa necessidade de um ensaio mais diferente, por exemplo, do que o SPT. Essa fase preliminar, o que é essa fase preliminar do meu programa de investigação? É quando eu quero descobrir as principais características do meu subsolo. Geralmente faz só essa sondagem a percussão com ensaio SPT, tá? Eu posso chegar numa distância entre os furos, entre 15 a 20 metros, tá? E isso daí é aquela minha investigação inicial, tá? Eu estou só
vendo ali mais ou menos como o meu solo é. E pode ser suficiente se a quantidade de furos que eu fiz ali, eu vi que eu consegui caracterizar bem meu solo. E aí pode ser que você precise esclarecer outras coisas, pode ser que você tenha um pilar muito carregado que você quer ver ali como é o solo mais perto dele, depois que você pegou a planta de carga, então você vai querer investigações complementares. Você também pode fazer sondagens mistas, que é o SPT com a sondagem rotativa, ou outros tipos, como o CPT, tá? No caso, por exemplo, eu tenho um terreno e ao lado tem um tal. Eu teria ainda como fazer o SPT, porque ele precisa dessas pancadas, né? Então, eu teria a vibração e o barulho. Eu teria como fazer ainda o SPT? Isso. Ou era melhor outra coisa? Isso, ótima pergunta. O que não seria indicado ao lado do hospital seria um tipo de fundação que é cravada, entendeu? Então, se você quer colocar estacas metálicas, você precisa de um processo de cravação, né? Então, uma fundação que precisa de cravação não seria adequado. Mas o SPT, que você vai ter que fazer, vai passar alguns dias fazendo somente, é um dano que acontece, mas que não chega a ser proibitivo, como no caso de fundações à percussão, entendeu? Então, muitas vezes tem obra do lado de hospital, o que é que eles vão fazer? Eles vão limitar o período no qual você vai poder fazer esse barulho, entendeu? Então, você vai ter, no máximo, no caso do SPT, uma limitação de horário para você trabalhar, sua produtividade vai ser menor. Quanto a parte de só a sondagem, não teve problema nenhum, porque como só um pezinho de 65 quilos, isso não incomodou muito, não. Foi mais a parte de estaca, que era prédio, né? Exatamente. Outra coisa, quando você está já executando ali aquela sua obra, você pode ser que o projetista peça algum ensaio adicional. Se ele encontrar alguma área que é mais crítica ali, as fundações têm mais responsabilidade, chega mais carga naquelas fundações. E aí foi uma coisa que eu já citei com vocês aqui, a gente tem essa questão dos métodos diretos e os métodos indiretos. Os métodos diretos é o que a gente vai fazer mais no campo da engenharia civil, que é por observação direta, que a gente só olha o solo ali, por exemplo, nesse caso de fazer um poço, fazer uma trincheira, ou por amostragem, que é quando a gente vai ter, por exemplo, ensaio de sondagem à percussão com SPT, né? E a gente tem esses outros, tem ensaio pressiométrico, palheta, ensaio dilatométrico, e aí esses métodos indiretos vão ser justamente o que o pessoal já falou aí, utilizando a resistividade elétrica ou a velocidade de propagação de ondas no meu solo para eu poder obter as características dele. Eu achei muito interessante essa frase aqui, que é do Nelson Schneider. Ele tem um curso fazendo propaganda gratuita aqui. Ele tem um curso de fundações que tem até no YouTube. Ele fala assim, projeto de fundação sem laudo de sondagem é achismo. É achismo. Então, você tem que ter as propriedades ali do seu solo. Ele fala, às vezes a gente não quer fazer porque é uma obra de pouca relevância, na construção tem muito essas gambiarras, né? Mas o certo a se fazer, né, é você ter a sondagem do seu terreno antes de você projetar. Isso aqui eu já falei para vocês, 99% dos casos é a sondagem, SPT. E uma forma que eu gosto de representar melhor a quantidade de furos que a gente vai precisar é dessa forma aqui, que é a forma que a norma fala, tá? Essa norma 8036. É que para áreas menores ou iguais a 1.200 metros quadrados, você vai pensar em um furo por 200 metros quadrados. Um furo a cada 200 metros quadrados, inteiros. Além disso, se essa área for entre 1.200 e 2.400, aí você vai pegar o quanto de metros quadrados excederam os 1.200, e aí vai adicionar um furo a cada 400 metros quadrados. E aí, se a área for maior que 2.400, então você tem que ter todo esse planejamento, você vai fazer um plano particular de construção. Então, você vai ter que olhar ali o formato do terreno,
E quantos furos de sondagem seriam mais indicados ali. Se você já tiver a planta de carga, maravilha, porque você vai ver onde é que estão posicionados os pilares ali daquela edificação, onde é que os pilares são mais carregados, onde é que não são, se tiver um talude ali, se tiver aterro naquela obra, e você já vai tentar colocar um furo ali embaixo do aterro. Em qualquer circunstância. Aí pronto, a gente aprendeu essa primeira parte e a gente lembra que se a área é menor que 200 metros quadrados, 2 furos. E se a área está entre 200 e 400, no mínimo 3 furos, tá? Se você não tem essa área de projeção da sua construção, vocês viram também, aí vocês estão lembrando agora, ó, que tem que ter no mínimo 3 furos e a distância entre eles, no máximo, ser 100 metros, tá? Se o meu número de furos for maior que 3, alguém também falou na aula passada que a gente não pode distribuir esses furos no mesmo alinhamento, o que é lógico, porque o que vai acontecer? Você pode colocar 2 furos até no mesmo alinhamento, e o terceiro ser aqui do lado, para você mapear melhor o seu terreno. Aí eu quero que vocês me digam aí, agora. Qual é o número mínimo de sondagens para uma área em planta que ocupa 2.000 metros quadrados? Nem precisa de caderno. Pega aí a calculadora. 8. Vamos ver se nosso amigo está correto. Corretíssimo, 8 furos. Até 1.200 eu vou considerar um a cada 200 metros quadrados. E o que restou é uma sondagem para cada 400. Então, 2.000 é formado por 1.200 mais 800. Para esses 1.200 primeiro, eu dividido por 200, eu tenho 6 números de 6 furos, né? E para a outra parte, que são esses 800 metros quadrados, eu tenho 2 vezes os 400. Então, mais 2. Belezinha? 8. E 850 metros quadrados. Tá em 5 aí. 4 ou 5? Eu botei esse daqui justamente para chegar nessa dúvida. Porque o que acontece? Quando a gente divide 850 por 200, dá 4,25. Entretanto, pelo texto da norma, a gente entende que são a cada 200 metros quadrados inteiros. Gente, como é que a gente vai alocar esses furos? Já descobri a quantidade, como é que eu vou alocar? Beleza, ó, só dessa maneira aqui tem alguns exemplos. Eu gostei dessa figura porque mostra diferentes tipos de terreno. Então, terreno estreito e comprido, você não vai colocar os furos só aqui, né? Vai querer distribuir em todo o terreno. Outra coisa, quando você tem um talude ou uma zona que você já sabe que é mais problemática, então você coloca mais furos aqui. Ou se você sabe que há muita heterogeneidade nas camadas perto dessa área aqui, e aí você vai colocar mais furo aqui. Se o terreno for em forma de L, ó, tem posicionamento para 6 e 9 furos, então você vai querer abarcar toda a área. Terrenos com formato irregular, que é o que a gente vê muito. O quão profundo a gente tem que ir na sondagem. Então, a gente viu lá em mecânica dos solos que quanto mais fundo a gente desce no terreno, menos acréscimo de tensão devido à construção vai ter naquele ponto, né? Então, a gente tem todo aquele conceito de bulbo de tensões, que é a região, é aquela linhazinha que a gente vê no desenho, assim, embaixo, né? Por exemplo, da fundação, são regiões que vão ter o mesmo acréscimo de tensão. Então, você vai traçar essa linha para todos os pontos que tem um acréscimo de tensão até 10% da tensão efetiva. Esse acréscimo de tensão vai vir de quê? Justamente da construção que você vai fazer. Então, para todos os pontos ali dentro daquele bulbo de tensões, são os pontos que vão ser mais carregados ali do seu terreno. Então, você só precisa ir até a profundidade máxima ali do seu bulbo de tensões, tá? Também tem outro conceito que a gente vai aprender, que é a zona de plastificação, que também diz respeito a isso. Ó, esse esquema de execução, só para clarear aí quem ainda ficou com dúvida, né, ó, você cavou primeiro 1 metro, depois desceu com o amostrador aqui,
Cavou mais um pouquinho, amostra de novo, cavou mais um pouquinho, amostra de novo, né? Então, basicamente, você faz a amostragem com 45, cava mais 55, né? O peso e a altura de queda, vocês já lembram, peso 65 quilos e altura 75 centímetros. E, ó, aproximadamente, que é aquilo que a gente já conversou, aproximadamente essa cravação aqui é de 45 centímetros. Pode ser que passe um pouquinho, né? E aí a gente vai vendo. Só algumas fotos mais realistas para vocês terem noção do tamanho do tripé. E aqui, ó, o pessoal com um trado manual, né? Agora vocês terem noção como é esse tamanho desse peso. Para você saber o NSPT, aquilo que eu já falei também, ó. Agora vai ficar gravado na mente de vocês mais ainda. Que são os últimos 30 centímetros, né? Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó. Se eu tenho 5, 6 e 8 golpes para cada trecho, eu vou somar aqui, ó, esse 6 com o 8, tá? E vou ter 14 golpes. Então, o NSPT daquela camada é 14 golpes, tá? E não 19. Não, eu desprezo esses primeiros 5 aí. Gente, existem alguns critérios de paralisação que são bem específicos em norma, e aí a gente não é o nosso objetivo aqui, chegar em todos os critérios de paralisação, mas eu queria mostrar para vocês as opções. Então, quando aquele terreno começa a ser impenetrável com trado, aí eu vou fazer a minha penetração com esse trépano, que é esse instrumento aqui, e vai ser essa penetração com circulação de água. Como é que acontece isso daí? Então, eu vou ter aqui essa bombinha, tenho aqui o meu reservatório de água, tá? E à medida que eu for colocando o trépano aqui dentro, a água vai passando por ele. Eu tenho que colocar esse tubo de revestimento aqui também, porque o que é que vai acontecer? Ó, essa figura, ela mostra mais claramente ainda. Eu tenho essa bomba, que ela tá bombeando a água aqui para dentro, essa água me ajuda a cavar, depois a água volta para cá, para o reservatório, né? A água não fica saindo assim para sempre, não. Ó. Isso aqui é uma figura real de como acontece, tá? Isso daqui, a gente sempre está ligando no reservatório. Essa daqui foi uma foto que eu achei bem legal, porque ela mostra justamente, ó, aqui a bomba, tá? A bomba bombeia a água aqui, ó, por dentro da minha haste e vai sair lá embaixo no trépano, né? E esse trépano, você vê que ele tem uma pontinha diferente, justamente para nos ajudar mais nessa escavação do solo que é mais duro. E essa água entra pelo trépano e sai por cima, ó, sai por fora do duto, ó. Certo? Ó, a água entra aqui e sai aqui por fora, tá? E aqui, ó, já volta para cá a água que tá saindo, tá vendo? Esse daqui tá vindo, ó, lá de baixo, essa água tá vindo lá de baixo. Belezinha? Deu para entender isso daqui? Então, essa mangueira aqui puxa do reservatório, manda lá para baixo, a água chega, vai, ajuda lá embaixo e volta para cá. Então, fica esse sistema, por isso que a gente fala circulação de água. Quem tiver dúvida, gente, pode ir falando. O que mais? Se as paredes não estão estáveis, é o que eu falei para vocês, a gente usa esse tubo de revestimento, né? Para que as paredes não fiquem sempre caindo ali. Outra coisa, gente, no laudo de sondagem, o que a gente consegue identificar aqui no laudo? A gente consegue ver a profundidade, até onde foi o impenetrável, ó, tá vendo aqui, ó, impenetrável ao amostrador. Então, a gente tem como ver qual foi a profundidade do ensaio, tá? Ele veio até 13,30 metros aqui. A gente tem como saber qual é a resistência SPT das camadas, ó, tá vendo aqui esse ensaio? Ele colocou um para os primeiros 15, um para o segundo 15 e um golpe para os últimos 15. E aqui, o que é que ele faz? Ele soma os dois primeiros e soma os dois finais. Então, em termos de NSPT, o NSPT de cada camada é essa coluna aqui. Que ele está justamente somando essas duas últimas colunas aqui. 12 mais 14, 26.
12 mais 10, 22, tá? Isso daqui é justamente o perfil, né, de acordo com a profundidade, à medida que eu vou descendo aqui, de acordo com a profundidade do meu solo, eu vou plotando quantos golpes eu precisei utilizar para penetrar o amostrador naquela camada. Além disso, a gente vê aqui, ó, os tipos de solo, vê aqui o nível d'água, tá em 3,10 metros. E é isso aí, né? Gráfico de resistências, eu falo isso aqui também. Belezinha. Isso daqui eu coloquei só para a figura ficar maior aqui para vocês. Então, próxima aula, a gente já vai analisar o laudo de sondagem que vocês vão utilizar no projetinho de vocês de fundações superficiais. Outra coisa... Professora, me tira só uma dúvida. Eu nunca entendi direito quando você faz eles fazem o SPT, né? Mas pelo SPT também, ele determina a profundidade, que seria, por exemplo, uma estaca, ou sempre o engenheiro de calculista, ele passa isso para dar uma folga, coisa do tipo. Ele vai ver lá o limite, e depois, sei lá, ele bota a estaca que seria de 8, aí para dar uma folga, ele bota 10, ou não, ele não leva em consideração isso também. Na verdade, a profundidade na qual meu ensaio vai chegar depende do acréscimo de tensões ali da minha edificação. Eu ainda não tenho as minhas fundações, eu ainda não sei se minha fundação é com estaca, se é com sapata, quando eu estou fazendo o meu SPT. Eu ainda não sei. Então, depende, o que é muito importante, é justamente o projetista saber interpretar esse laudo e ver, de acordo com esse laudo, se eu vou utilizar estaca, se eu vou utilizar sapata, se é fundação superficial ou profunda, que é o superficial, o caso da sapata, por exemplo, radier, e fundação profunda, por exemplo, que é o caso das estacas. Vai depender se o meu solo ele tem maior resistência nas camadas mais profundas ou nas camadas mais superficiais. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas, tipo, a pessoa que faz esse ensaio SPT, ela não diz para você qual é a profundidade da sua estaca nem nada, entendeu? Professora, normalmente o quão antes que faz esse teste? Ou vai depender do projeto, essas coisas? Depende, tipo, você pode escolher ter o seu projeto arquitetônico primeiro e mandar para o seu projetista de fundações, para ele já ver essa área de projeção do seu projeto arquitetônico e pedir o ensaio do SPT locando já onde vai ser cada furo. Então, você esperou o projeto de arquitetura ser feito. Ou você, tipo, eu nem sei o que eu quero fazer no meu terreno, porque, não sei, eu quero investigar o que é que tem aí. Então, antes de você fazer qualquer coisa, você também pode pedir o ensaio SPT, porque justamente você quer verificar, fazer essa análise preliminar, verificar como é a resistência do seu solo, para você poder pensar, por exemplo, eu quero saber se eu vou construir um prédio se eu coloco um prédio de 30 andares, ou se, não, vou fazer só uma galeriazinha que não é tão alto, entendeu? Tipo assim, se você ainda não sabe o que você vai construir, entendeu? Aí você vai fazer esse laudo mais preliminar, entendeu? Então, depende do que você tem em mente, entendeu? Tipo assim, é muito interessante que você tenha já a área de projeção da sua construção, pelo menos, porque aí você já vai alocar os furos da sondagem embaixo dessa área de projeção. Se for um terreno muito grande, sua edificação vai ficar só num cantinho, então você vai concentrar mais os furos de sondagem ali, na área de projeção da edificação, entendeu? Então, depende, você pode fazer depois do projeto arquitetônico, pode fazer antes do projeto arquitetônico, entendeu? Depende realmente da sua situação. Interpretação agora disso. Eu sei que o que está impenetrável aqui é 13,30 metros, está impenetrável ao amostrador.
Profundidade do nível d'água, eu tenho que observar como é que eu vou interpretar isso aqui. Eu sei que é em menos 3,10, né? Mas como é que eu vou interpretar isso daqui? Eu tenho que saber que, a partir daqui para baixo, provavelmente o meu solo está saturado. Então, eu já tenho que pensar qual é o tipo de estaca aí que eu vou poder utilizar. Estacas que eu consiga, se eu quero estaca escavada, tem que ser um tipo de estaca que eu consiga escavar abaixo do nível d'água. Eu já não vou colocar aquela estaca que o povo chama de pirulito, que é só cavada com um trado normal. Pode ser trado mecânico, mas é só um trado, então não tem como fazer essa expulsão de água, entendeu? Outra coisa, se o solo é coesivo, então, tem aqui algum solo coesivo, nesse aqui, não tanto. Tem silt, pronto, pode ser que o silt arenoso seja um pouco mais coesivo, né? Mas a maioria aqui das camadas são predominantemente areia. Então, se o solo não é totalmente coesivo, então, quanto de silt ou argila eu tenho nesse solo? Isso daí é uma coisa que é para eu olhar e procurar saber, porque não tem dizendo aqui qual o percentual, né? Outra coisa, isso daqui eu acho muito interessante, esses parâmetros práticos, sabe? Era uma coisa que eu também sentia falta quando eu estava estudando, porque eu queria, quando estava na faculdade, algumas coisas mais práticas, tá, beleza, 10 golpes é o quê? Então, isso daqui, na prática, se a gente for pensar, solo com resistência NSPT menor que 10, a gente já considera um solo ruim, não tem tanta resistência. Solo com NSPT entre 10 e 20, que seria, esse daqui, a partir de 5 metros de profundidade, já é um solo mais mediano. Entre 20 e 30, bom. Maior que 30, ótimo. Por exemplo, aqui, maior que 30, 38. Já é ótimo, ótimo, ótimo nessa profundidade aí de 11 metros. Outra coisa bem prática, que é bom da gente pensar, isso aí é uma aproximação, super aproximação. É quando eu pego o NSPT daquela camada, tá? E eu divido por 5, eu sei mais ou menos a resistência daquele solo, em quilograma-força por centímetros quadrados. Então, por exemplo, se o meu solo teve um NSPT igual a 10, eu sei que mais ou menos ele vai ter ali uns 2 quilograma-força por centímetro quadrado de resistência. Isso para a gente ter uma noção, assim, só batendo o olho, tá? Que foi isso daqui que eu falei. Se você está só nesse estudo preliminar, né, você divide por 5. E aí você vai ter, por exemplo, 2 quilograma-força por centímetro quadrado ou 20 toneladas por metro quadrado. Então, o meu solo tem esse NSPT aqui, de 10. Essa camada aqui, essa camada a 8 metros, tem esse NSPT de 10. Então, se eu tiver uma sapata de 1 metro quadrado, ela vai aguentar 20 toneladas, certo? Então, se eu tenho essa área dessa sapata de 1 metro quadrado, 20 toneladas aí seria mais ou menos a capacidade de suporte aí, desse solo. Sim, isso daqui também muito interessante. Os cuidados que a gente tem que ter, para analisar isso daqui, para analisar esse laudo. Então, se o crescimento da resistência ele é muito linear, tipo assim, tá bem uma linha bem bonitinha aqui. Então, como se tivesse um aumento crescente e uniforme de resistência nesse solo. Não é muito interessante. Tem alguma coisa errada aí nesse ensaio. Porque isso não é muito real, esse crescimento muito linear. Local da obra, por incrível que pareça, tem que olhar no laudo, porque daqui eu cortei o cabeçalho, mas tem que ver se é o laudo da obra que você está considerando. Furos muito semelhantes. Você tem vários furos que são muito semelhantes aqui em termos de resistência. Esses furos são bem distantes e são tão semelhantes. Você tem que ficar de olho em termos de se é o mesmo nível de água, a mesma resistência, o mesmo tipo de solo,
Características em geral. Isso pode acontecer e ser real? Pode, mas é só um ponto para você ficar de olho. Eita, 2 furos bem longe, muito parecidos. Dá uma olhada nos outros furos e também todos são bem parecidos, né? Ou se forem só 2 furos que estão iguais, podem ter errado aqui nos dados de fazer o laudo ou algo do tipo. Outra coisa, a produtividade que eu falei para vocês, né? Quando o ensaio ele é manual, 15 metros por dia, e mecânico, 30 metros por dia. Então, geralmente, você também tem como ver, se você, por exemplo, terceirizar isso, você tem como ver no laudo quem foram os funcionários que fizeram isso daí. E você tem como ver a data também, que aquele furo foi executado, e ver, tem 10 furos de 20 metros no mesmo dia. Tá estranho. Tá estranho. Entende? Correlações que a gente pode fazer com o NSPT. A partir do NSPT, a gente pode descobrir a compacidade de areias ou consistência das argilas. Só utilizando aqui essa tabela, tá?